Alô, alô, quinto ano, tudo bem? Dia 5 de outubro, terça-feira, né? Bem-vindos de volta. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Hoje nós vamos começar com uma atividade de matemática, tá? Atividadezinha de matemática sobre frações. Essa atividade de matemática sobre frações eu vou estar recordando com vocês alguma coisa que foi trabalhado ano passado, mas como vocês estavam em aula online só, né? Então, às vezes não estão se recordando, mas a gente vai estar trabalhando aqui com vocês essa parte. Então, vamos lá entender um pouquinho, né, sobre as frações. A gente vai estar trabalhando com elas agora e aí vamos entender um pouco o que são essas frações. Então, fração é considerada parte de um inteiro. Quando eu fraciono alguma coisa, eu estou separando, dividindo, tá? Então, por exemplo, eu vou comprar uma pizza e eu vou partir a pizza em partes iguais. Então, eu falo que eu vou fracionar, vou dividir essa pizza. Então, a noção de fração é também uma divisão, tá? Inicialmente a gente entende ela como uma divisão de um objeto. Então a fração é considerada parte de um inteiro que foi dividido em partes exatamente iguais. Não dá para eu, por exemplo, pegar um chocolate, sabe aqueles chocolates pequenininhos? Pegar um chocolate e geralmente eles vêm com 5 quadradinhos. E aí eu falo assim, não, eu vou dividir esse chocolate. Você vai ficar com 2 quadradinhos e eu com 3. Que fração que eu fiquei do chocolate? Dessa forma, a gente não consegue representar uma fração. A gente só consegue representar uma fração se a gente dividir em partes iguais, exatamente iguais. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma pizza, eles costumam dividir, uma pizza normal, né, grande, eles costumam dividir ela em 8 pedaços. Claro que não ficam exatamente iguais, mas eles costumam fazer uma divisão que os pedaços da pizza ficam muito parecidos, tá? Então, nós falamos que ela foi dividida igual. Se eu comer 2 pedaços de pizza, né, eu vou ter comido uma fração daquela pizza inteira, uma parte daquela pizza inteira. As frações são escritas na forma de números e na forma de desenhos. Então, olhem aqui. Aqui nós temos o primeiro desenho. Esse quadrinho, ele foi dividido em 6 partes, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas partes desse desenho estão pintadas? Uma só, tá? Então, nós falamos que 1/6 dessa figura foi pintada, ou foi comida, ou foi absorvida, ou foi dada para alguém, tá? Então, olha só, o inteiro foi dividido em 6 partes, onde uma delas foi pintada, tá? O que nós temos que observar? Nós vamos representar a fração dessa forma: 1 em cima, um tracinho no meio, 6 embaixo. A parte de baixo é a quantidade de divisões que tem. A parte de cima é a quantidade que foi pintado, tá? Então, tá vendo? Ó, pintou um quadradinho, um vai em cima. Dividiu em 6, o 6 fica embaixo. Vamos pro próximo quadradinho aqui, para a próxima figura. Essa figura foi dividida em 9 partes, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, aqui, ó, 9 fica no denominador, na parte de baixo. Quantas partes foram pintadas dessa figura? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes foram pintadas. Então, olha só, o inteiro dividiu-se em 9, onde 6 foram pintadas. Essa fração, eu chamo ela de 6/9. Próxima figura para a gente observar. Nós temos um círculo que foi dividido em quantas partes? 4 partes.
1, 2, 3, 4. Então, aqui está, ó, 4 partes, é a parte de baixo da fração. Quantas partes estão pintadas? Uma parte de cima da fração, tá? Na fração, a parte de cima é chamada de numerador, aqui, ó, tá? Então, aqui o 2 é o numerador, indica quantas partes foram utilizadas, foram pintadas, foram comidas. E a parte de baixo é o denominador, nesse caso é o 5, tá? Indica qual a quantidade de partes que eu dividi a minha figura, ou meu chocolate, ou a minha pizza, ou meu bolo, tá? Então, essa é a parte inicial das frações. Parte de baixo é a quantidade de divisões que tem a figura e a parte de cima é a quantidade que foi pintado, tá? Observe a leitura e a representação das seguintes frações. Então, olha só, aqui eu tenho uma figura dividida em 2 partes e nós pintamos uma. A representação dessa fração é 1/2. O 2 está embaixo porque foi dividido em 2 e pintamos uma, tá? Então, essa fração se chama 1/2. Segundo caso, nós temos um retângulo dividido em 4, aqui está o número 4 embaixo, e nós pintamos uma parte. Então, essa fração se chama 1/4. Aqui do outro lado, nós temos o retângulo dividido em 3 partes. Aqui embaixo está o 3. E nós utilizamos 1. Então, nós vamos chamar essa fração, ler essa fração como 1/3. Aqui ficou faltando o nome, mas nós já vamos colocar. Vocês coloquem na folhinha de vocês. Aqui nós dividimos o retângulo em 5 e pintamos uma parte. Então, essa fração se chama 1/5. Se eu tivesse pintado 2 partes, seria 2/5, tá? Aí, aqui nós dividimos em 6 e pintamos 2/6. Dividimos em 9, pintamos 2/9. Essa nós dividimos em 7, pintamos 5/7. Essa nós dividimos em 10, pintamos 3/3. Essa nós dividimos em 8, pintamos 4/8, tá? Então, são exemplos de como nós lemos as frações. Quando o denominador da fração é 10, 100 ou 1000, a fração deve ser escrita utilizando décimos, centésimos e milésimos. Veja aqui embaixo. 4 décimos. Então, o 4 em cima e o 10 embaixo nós lemos décimos. 4 em cima e o 100 embaixo nós lemos 4 centésimos. 4 em cima e o 1000 embaixo nós lemos 4 milésimos, tá? Então, se tem o 10 embaixo é décimo, se tem o 100 é centésimo, se tem o 1000 é milésimo. Os números que estão em cima, nós sempre lemos eles como eles são escritos na numeração normal, nos números naturais. Então, 1, 2, 3, 4, 15, 20, 10, 100, 1000. É só quando os números de baixo que vão ter uma nomenclatura diferente, tá? O 2 é meio, o 3 é terço, o 4 é quarto, o 5 é quinto, o 6 é sexto, o 7 é sétimo, o 8 é oitavo, o 9 é nono e o 10 é décimo, 100 centésimo, 1000 milésimo. Professor, e os números, por exemplo, 12, 25, 49, se eles estiverem embaixo? Então, é essa terceira situação aqui. Nas situações em que o denominador é maior que 10 e não é 100 nem 1000, escrevemos a palavra avos junto com o nome da fração. Então, olha só. 2, 13 avos. 5, 19 avos. 12, 20
avos, tá? Então, essas são informações básicas sobre as frações. Agora, vocês têm duas atividades para serem feitas, tá? Duas partes de atividades. Nessa atividade aqui, vocês vão representar através do desenho. Vocês vão desenhar aqui, tá? Lembrando que tem que ser igual, tamanho igual. Se vocês acharem esse espaço pequeno na folha de vocês, vocês podem fazer no caderno o desenho, tá? Aí coloca lá no caderno 7/8 e desenha o retângulo, né? E divide igualmente. Então aqui, por exemplo, a parte de baixo é em quantas partes eu divido? Eu vou dividir em 8. A parte de cima é quantas partes eu vou pintar. Então, essa fração da letra A, eu vou dividir ela em 8 partes e vou pintar 7, tá? Então, vocês vão representar através do desenho. Agora é com você. Como se chama o número que está embaixo do traço da fração? Então, é só pesquisar na parte anterior que eu expliquei. Como se chama o número que está acima do traço da fração? O que indica o denominador e o que indica o numerador, tá? Responder aí essas duas perguntinhas. E aí nós temos a outra parte da atividade. Observe as frações e complete. Para representar 1/2, a figura é dividida em quantas partes? Tantas partes. E quantas partes precisam ser coloridas? Lembrando que a parte de baixo em quantas partes é dividida, parte de cima quantas partes são coloridas. 8. Lúcia fez um bolo, dividiu em 8 pedaços iguais e serviu 3 pedaços de lanche. Qual fração do bolo ela serviu? Então, se vocês ficarem com dificuldade, dúvida, desenhe o bolo, faz o quadradinho, divide em 8, tira 3. Como que eu vou representar isso? Qual que é a fração que representa isso? E qual fração do bolo sobrou? Vamos lembrar, ó, a parte de baixo é sempre a quantidade que foi dividida, a parte de cima é a quantidade que foi utilizada, né? E aí o restante é a parte que sobrou. Como que eu represento isso? Fernando dividiu uma folha de papel em 4 pedaços iguais e usou 3 pedaços para encapar seus cadernos. Que fração do papel ele usou? Também da mesma forma, dividir em 4 é o quê? Quando a gente divide, a divisão é a parte de baixo, a parte de cima é o que a gente utiliza. C. Dona Anita comprou 20 bombons e deu metade deles para seus filhos. Qual fração dos bombons ela deu para os filhos? Então, ó, a quantidade de bombons que ela comprou é a parte de baixo, é como se fosse a quantidade que eu dividi. Aí ela pegou metade. Metade de 20 são quantos? 10. Então, esses 10 vai ser o quê? A parte que foi utilizada. Como que eu vou representar essa fração? Aí, qual fração dos bombons sobrou? Essas duas frações, a que ela usou e que sobrou, tem o mesmo valor? Por quê? Tá? Se tiverem alguma dúvida com alguma dessas atividades, vocês podem me perguntar. Assim que eu tiver como, eu respondo a vocês, certo? Um grande abraço, fiquem com Deus. Aulinha encerrada e até amanhã. Beijo!